Nós estamos falando de um estado onde você fica no seu melhor, né? De gênio, maestria, pico, flow, peak performance, tem vários nomes para isso. Quem foi que pesquisou mais sobre isso? Recentemente nós temos o Mihaly Csikszentmihalyi, que muitos devem conhecer pelo livro A Psicologia da Felicidade, onde, segundo ele, para se entrar nesse estado de maestria, é necessário dois elementos: o desafio que uma situação traz e a capacidade, habilidade em resolver, em lidar com o desafio. Segundo o Mihaly, quando existe um equilíbrio entre esse desafio e a habilidade, é possível entrar nesse estado que ele está dando o nome de flow, que aqui a gente chama de maestria, ou de gênio, genialidade. Mas se esse desafio é muito maior, ou ele é maior que a capacidade da pessoa, a pessoa não entra em flow, mas sim ela entra em ansiedade. Ou se o desafio é muito baixo para a capacidade daquela pessoa, aí a atividade se torna entediante. Então eu costumo dizer que o estado de maestria, segundo esse olhar do Mihaly Csikszentmihalyi, ele acontece entre uma delicada zona entre a ansiedade e o tédio. Porque chegar nesse equilíbrio, para você entrar nesse estado, nem sempre é tão claro assim. Mas existe um caminho, desafio e habilidade. Mas existe um outro trabalho que foi que detalhou mais isso, que é um trabalho, aliás, um livro escrito por John Grinder, né, um dos criadores da PNL, junto com a Judith Delosier, onde eles apontaram quais são os pré-requisitos ou as habilidades que a pessoa precisa ter para entrar nesse estado que ele deram o nome de gênio pessoal, que é o mesmo aqui que eu estou falando, de maestria, de flow, de foco. Esse trabalho está descrito no livro que eles lançaram em 1993, se eu não me engano. É um livro que não foi publicado aqui no Brasil. Um livro onde eles modelaram pessoas que conseguiam entrar nesse estado. O título do livro é Turtles All the Way Down, né, que ele fala dos pré-requisitos para o gênio pessoal. A tradução do título, né, se for uma tradução livre, ela está falando de tartarugas de cima a baixo. Essa é a tradução a pé da letra desse título. Existe até uma história por trás, que eu creio que eles usaram essa história para dar um nome para o título do livro, de um cientista que ele foi fazer uma apresentação sobre a Terra, né, sobre o planeta, e no final dessa apresentação tinha uma senhora sentada lá no fundo da sala e ela levantou a mão, né, tem uma dúvida, né, e ela falou: olha, eu gostei muito da sua apresentação, mas o senhor falou algo errado. O cientista ficou meio assim, como? Né? Mas tudo bem, mas o que foi? O que foi que eu falei de errado? Ele perguntou. Aí a senhora: olha, a Terra, ela não é redonda. A Terra é plana. Né? O cientista, né, ficou um pouco, vamos dizer assim, assustado, e ele falou: ela é plana e ela está apoiada numa grande tartaruga. Aí o cientista, né, se segurou um pouco para não rir, mas minha senhora, e essa tartaruga, onde ela está apoiada então? Ela falou: essa tartaruga está apoiada em outra tartaruga, maior que ela. Aí o cientista: não, eu não vou deixar barato. Mas, e a senhora, e essa outra tartaruga, aonde ela está apoiada? Aí a senhora riu e falou: eu sabia que o senhor ia me perguntar isso. Pois ela está apoiada em uma outra tartaruga ainda maior. Aliás, é uma tartaruga em cima da outra. São tartarugas de cima a baixo. Eu sei
da história dessa frase, né? E eu creio que foi isso que eles usaram para pôr no título aqui do livro. E eu creio que falando sobre alinhamento, pois os requisitos do gênio pessoal está ligado a um alinhamento de várias habilidades. Quais habilidades? A habilidade de ter um intenso foco e concentração. De ficar totalmente voltado somente para a atividade que se está realizando. De estar totalmente compromissado com aquilo. Muitas vezes está ligado até a uma visão que a pessoa tem de longo prazo. Não é atividade, mas tem uma visão junto com aquilo. Eu vou estar realizando isso em função de algo que estou querendo para mim daqui a 2, 3, 4, 5 anos. E uma perspectiva, uma visão tanto do detalhe, ou seja, da atividade em si, e do todo. Ou seja, saber que aquilo que está sendo feito está ligado a algo maior. Não perder essa conexão. Porque esse algo maior é que dá direção para mudar qualquer coisa, qualquer ação nesse detalhe. É ver a árvore e a floresta ao mesmo tempo. E totalmente claro o que se deseja. Totalmente claro para onde se quer ir. E que isso é muito interessante. A pessoa saber entrar e sair do estado. Saber entrar no flow, na maestria, e saber sair desse estado. Eu creio que muitos de vocês devem estar pensando, mas eu quero estar sempre nesse estado. Nosso corpo ele é muito dinâmico. Nosso corpo tem uma inteligência própria, que nós temos que saber aproveitar isso. Vocês querem estar no estado de maestria quando estão assistindo televisão? Eu acho que é uma perda de um grande recurso. Entrar no estado de maestria, ou quando está simplesmente com preguiça e deitado no sofá. Perceba, existem... saber usar os seus recursos. Talvez está bem mais ligado àquilo que o Mihaly falou do desafio e da capacidade. É saber integrar esses dois. Saber quando o desafio é baixo, então eu não preciso entrar no estado. O desafio é alto, então eu consigo entrar nesse estado para me ajudar a resolver o que eu preciso. Então isso aqui é uma característica muito interessante de como entrar e sair do estado de flow. E a neurosemântica? Como é que a neurosemântica ela desenvolve ou ajuda, como uma ferramenta, a desenvolver esse estado? Vocês viram algumas características que o Mihaly coloca, alguns pontos que características que o John Grinder colocou, estudou. E segundo os trabalhos do Michael Hall, o estado de gênio ele depende, vamos dizer assim, de 3 áreas. Vamos pôr assim, 3 áreas. Que é você está num estado melhor. Como assim um estado melhor? Você está aberto a desenvolver o estado de maestria. Eu acho isso muito interessante. Primeiro, não entrar. Primeiro, estar aberto. Segundo, que ele põe como limpando o caminho, é você tirar obstáculos internos ao seu estado de maestria. E aí sim, desenvolver o estado de maestria. São como se fossem 3 áreas que precisam estar presentes para que você tenha esse controle maior sobre isso. E como fazer essa parte do estado ideal, ou seja, iniciar, de se abrir? Abrir para algo novo. Dentro da neurosemântica foi criado o que o Michael Hall chama de padrões. Eu diria de que são como exercícios, vamos simplificar. Não é bem um exercício, mas ele parece um pouco com exercício. Então são exercícios do tipo para empoderar,
Primeiro, para a pessoa ela resgatar o seu próprio poder interno de decisão, o de resgatar a sua aceitação, né, a sua apreciação, a sua autoestima, ela saber mudar crenças que não estão ajudando a ela, no caso específico de entrar um estado de maestria que ele deseja, e saber criar motivação, ou melhor, de trazer prazer mesmo para atividades rotineiras. Às vezes você precisa ou deseja, ou aquilo que você deseja fazer, ele passa para algumas atividades que são chatas. Então, saber trazer um prazer mesmo para essas atividades chatas. Para que elas não te incomodem ou não atrapalhem no desenvolvimento daquilo que você deseja. Há aquela outra área que eu falei que é limpando o caminho ou tirando os obstáculos. Ele envolve os padrões que mudar pensamento, mudar o significado de emoções que podem estar te atrapalhando. Todos nós temos emoções que às vezes vem medo, numa hora que você não pode ter medo, você vai fazer uma venda, vem um medo, vem insegurança, quando você vai fazer uma apresentação e você percebe que isso te atrapalha. É poder ressignificar essas emoções para que elas não te atrapalhem naquilo que você deseja. Corrigindo ideias, conceitos aqui que a gente põe como corrigindo compreensões. Nós temos muitas... a gente usa muitas palavras que carregam ideias. Por exemplo, você faz a palavra poupança. Só uma palavra, mas ela carrega uma ideia por trás. De guardar dinheiro. Poder, uma outra palavra que carrega uma ideia. Ela tem um significado para as pessoas. Que para alguns pode ser algo legal e para outras não. Então, é começar a mexer nesses significados que nós damos para certos conceitos, certas ideias. Que muitas vezes essas ideias, esses significados vamos por errôneos, atrapalham a realização daquilo que nós queremos. Lembrando, comportamento, decisões, emoções, significados. Mexe no significado, todo o restante começa a se alinhar. A parte ligado à transformação, que a gente chama, melhor dizendo, de você mudar também esses conceitos, de trazer a ideia para a ação. É muito comum a gente ter as coisas na cabeça. Eu sei, intelectualmente eu sei. Mas não tem a ação. Aqui é um exercício, um padrão muito legal, que a gente chama até da mente para o músculo, que é de você trazer a ideia para a sua neurologia e facilitar a ação. Um trabalho de criatividade, é óbvio, que você tem que estar aberto a ideias diferentes para achar soluções diferentes para os problemas. O outro, seria o que a gente chama de qualificando, ou seja, desenvolvendo o estado. Todos os 2 anos anteriores foi uma preparação. Como você vai ter a terra preparada para plantar, planta, aí que começa a florescer, aí que começa a crescer. Aí que você começa a dar o trato, fazendo o que você precisa fazer. Que é o quê? Desenvolver força de vontade, ou intenção. Que, aliás, eu vou fazer um exercício daqui a pouco com vocês desse ponto, de desenvolver a força de vontade. Desenvolver a própria genialidade. Aliás, muito do que foi falado, algumas coisas que foi falado, melhor dizendo, tanto do Grinder e do Mihaly Csikszentmihalyi, vai estar muito ligado nesse modelo de genialidade, que na verdade é você fazer uma modelagem dos seus momentos, dos seus próprios momentos em que você entrou nesse estado. E junto com isso criando como entrar e sair do estado.
Junto com isso, tirar de lado qualquer desculpa. Muito comum te dar desculpa. Ah, hoje está quente. Aliás, hoje não está quente, hoje está frio. Vou levantar mais tarde, né? Aí você põe uma desculpa para as coisas, talvez para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Acabar com isso. E depois os outros dois exatamente para criar congruência e alinhamento. Alinhamento de seus recursos. Alinhamento, né, das suas capacidades com aquilo que você precisa desenvolver. Então, a neurosemântica, ela ajuda a desenvolver esse estado que o Mihaly chama de flow, que o John Grinder chama de estado de gênio. Aqui ele também chama de estado de gênio, mas de autoliderança. Por que de autoliderança? Porque aí que entra a autorreflexividade. Você começa a ter mais controle sobre você, a ser o seu próprio líder. A neurosemântica pega todos os recursos, né, do Mihaly, do John Grinder, da programação neurolinguística, e vai mais a fundo para desenvolver o estado de maestria e de gênio.